Então, nesse momento, abra o seu coração e vamos aqui ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Salve a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Nós fizemos uma leitura aqui em Êxodo capítulo 8 e eu quero ler só alguns versículos desse texto que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra nessa noite com o seguinte tema: comparando a praga do coronavírus com a praga das rãs. Amém? Comparando a atual praga do coronavírus com a praga das rãs. Nós iniciamos uma série de mensagens relacionadas a esta pandemia e dentro destas mensagens nós estamos com uma série sobre as 10 pragas do Egito. Falamos sobre a primeira praga, que foi as águas que se tornaram em sangue, e agora, de propósito, nós queremos trazer sobre a segunda praga, que foi a praga das rãs, baseado no tema comparando a praga do coronavírus com a praga das rãs. Amém? Vou procurar ser breve nessa mensagem, para que nós possamos concluir com oração no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, baseado no texto que acabamos de ler, que Arão é orientado a tocar nas águas. Se por acaso, ou por algum motivo, Faraó não quisesse liberar o povo de Deus para adorar no deserto, para fazer sacrifício ao Senhor, Moisés e Arão já tinham ido a primeira vez para ele, já tinha sido realizada a primeira praga que mencionamos aqui. Mesmo assim, Faraó não liberou o povo de Deus que estava escravizado no Egito, porque Deus tinha uma terra prometida para aquele povo. E agora Deus orienta Moisés e Arão novamente a Faraó. E caso ele não libere o povo de Deus, se ele não liberasse o povo de Deus, Deus enviaria a praga das rãs. E Deus orienta Arão, como eu estava falando, a tocar nas águas, caso ele não liberasse. E as águas dariam rãs, os rios, onde tivesse água, ia sair rã. Não é verdade? E na verdade, quando ele chegou lá com a mensagem, Faraó não quis liberar. E agora Arão faz conforme a orientação divina e toca nas águas. E Faraó, não querendo ficar por baixo, mais uma vez ele chama os magos dele, e os magos realizam a mesma coisa. O que Arão fez, tocando nas águas, criaram várias rãs, e as rãs começaram a se espalhar. As rãs eram nas ruas, era dentro das casas, era nos dormitórios, era nos fornos, era subindo no corpo das pessoas. O povo não podia nem andar direito, que podia pisar em rã. Era aquela coisa assim que nunca tinha sido visto antes. Porém, os magos de Faraó fazem a mesma coisa. Faz lá uma magia, uma mágica, e mostra que tem o mesmo poder. Só que a questão é, eles mostraram a fazer a mesma coisa, não pelo poder de Deus, mas pelo ilusionismo, ou possivelmente, na verdade, por magias, por poderes das trevas.
mas eles não puderam resolver o problema. Eles só quiseram apresentar-se como que tivesse poderes também, mas não conseguiram resolver o problema, e o problema continuou. O povo estava agoniado, eram muitas rãs, e aquela situação não estava resolvida. E agora, diante de tudo aquilo, Faraó se vê numa situação difícil e ele resolve se dobrar diante dos homens de Deus, Moisés e Arão, e diante do Senhor. Se dobrar não no sentido literal, mas porque ele chama eles e diz assim: olha, faça alguma coisa, rogue ao Senhor para que tire essas rãs de cima de nós e do nosso povo. Como que ele diz assim, nós não estamos mais suportando. Ou seja, na hora da apresentação, os magos fizeram o que eles fizeram, mas não tinham o poder de resolver aquele problema. Mas o Senhor tinha o poder de resolver aquele problema. É por isso que Faraó, sabendo, na verdade, da limitação dos seus magos, ele não pediu os magos para resolver o problema. E se pediu, não tomou nem conhecimento. Por quê? Porque os magos não conseguiram resolver aquilo ali. Eles pioraram mais a situação, não é verdade? Mas Faraó chama Moisés e Arão. Naquele momento diz, olha, rogue ao Senhor para que resolva essa situação. Tira essas rãs de cima de nós. Tira essas rãs de cima do nosso povo. E eu abro um parênteses aqui. Nessa hora, quantas pessoas não estão fazendo isso? Dizendo ao povo de Deus, ore por mim, ore pela minha família, não é verdade? Ore por essa situação. Ei, quem tem condições de orar para que Deus atenda e resolva esta praga neste momento são aqueles que representam Deus na terra. É o povo de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, de oração, os cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que dedicam a sua vida a Deus, se consagram a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. São aqueles que têm comunhão com Deus. Pode sim orar e Deus atender e resolver essa situação dessa pandemia. É por isso que constantemente nós estamos orando, nos unindo às orações de muitos outros que estão orando nesse momento também. E cremos que na hora certa Deus vai mover a sua mão e vai resolver este problema. Se não orar é pior, meu amigo. Glória a Deus. As coisas não estão piores, porque tem um povo na terra que está clamando, está rogando, buscando a Deus, e Deus, Ele com certeza está chegando com a vitória. Amém? Glória ao nome do Senhor. É por isso que o tema é comparando a praga do coronavírus com a praga das rãs. Por quê? Porque você vai ver o motivo que Deus mandou aquela praga e você vai tirar lições, como é que Deus trabalha nesses períodos, como as pessoas devem se comportar, não é verdade? Faraó, ele não tinha um coração justo, mas ele viu que só quem podia resolver aquilo era o Senhor. Até você, que talvez não serve a Deus hoje, mas você sabe de uma coisa, Deus pode usar os homens na terra? Pode, mas Deus é quem tem a solução para este grande problema mundial. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. E agora, Moisés e Arão perguntam a Faraó, quando é que o Senhor quer que a gente ore? Quando é, Faraó, que você quer que a gente ore ao Senhor? Eles perguntam a Faraó. E ele diz mais assim, com outras palavras, ele diz assim, o Senhor tem a prioridade, que o Senhor é o líder aqui. Então, quando é que o Senhor quer que faça isso? Que é para Deus resolver e o Senhor ver que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor tem todo o poder. Louvado seja Deus. Com outras palavras, foi isso que ele quis deixar claro para Faraó. Ele queria deixar claro para Faraó que o Deus verdadeiro não era os deuses egípcios, mas era aquele que era chamado o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Amém? Louvado seja Deus. Aí, Faraó, naquele momento, ele diz o seguinte, amanhã, meu irmão, a coisa que é para resolver hoje, ele disse amanhã. Essa pandemia não é urgente. É claro, Deus é quem vai solucionar. Mas numa situação daquela, a pergunta é, por que será que ele não disse, ore logo hoje? Por que será que ele disse, amanhã? Ei, não se pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje.
aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquela decisão que Deus espera de mim e de você, não vamos deixar para amanhã. O dia de amanhã não pertence a nós. Glória a Deus. Essa decisão que você precisa tomar, que vai mudar a sua vida, que vai solucionar os problemas, não deixe para amanhã, faça hoje. A Bíblia diz, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. O povo estava desesperado, as casas cheias de rãs, as ruas cheias de rãs. E aí quando eles perguntam a Faraó, quando é que quer que a gente ore ao Senhor para ele resolver isso? Aí ele diz, amanhã. Mas você sabe por quê? Porque, eu não sei, podia ser que ele mudasse até de ideia, encontrasse uma situação melhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, resolvendo os problemas da rãs, era o Deus de Israel tendo vitória sobre o Deus egípcio. Por quê? Porque eles consideravam as rãs como representações divinas. Eles tinham as rãs como seres divinos. E eles que representavam uma deusa que eles tinham lá e outros deuses com cabeça de rã. Então eles tinham o maior cuidado. Matar aquelas rãs era o Deus de Israel ter a vitória sobre os deuses deles. E agora você vai entender o porquê que ele disse amanhã. Porque era realmente mexer com aquilo que eles adoravam, aquilo que eles tinham como sagrado. Só que aquilo que eles tinham como sagrado, que eram aquelas rãs, estavam perturbando eles, estavam maltratando eles. Deus estava mexendo com a crença, com a religião ali do Egito. Deus estava querendo mudar a cabeça daquele povo. Deus estava querendo dizer, olha, não há Deus além de mim. Você vai ver que os deuses que vocês adoram estão realmente prejudicando vocês. Vocês estão querendo se ver livre deles. Aquilo que parece ser uma bênção é uma maldição na vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, acontece que, para você entender a história e nós tirarmos algumas lições, no outro dia, Moisés e Arão, eles oram e Deus cessa aquela praga e todas as rãs começam a morrer. Eram tantas rãs mortas que começou a cheirar mal. Só que, quando o Faraó viu que tudo estava resolvido, não estava mais aquela praga, aquela situação difícil, foi o que ele fez? A Bíblia diz que agravou o coração dele. Ele fechou o coração e não cumpriu o que havia dito aos homens de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor. Ele não cumpriu com a promessa dele. Ele mentiu para os homens de Deus e não liberou o povo de Deus que estava escravizado no Egito para ir adorar no deserto como Deus havia pedido. É por isso que depois vieram outras pragas. Veio a terceira praga até a 10ª, a ponto de, na 10ª, Faraó não resistir e liberar o povo de Deus. Porém, essas outras pragas, numa outra oportunidade, se Deus nos consentir, a gente vai falar sobre elas. Mas, para que você entenda o que é que Deus estava fazendo ali, nós podemos ver que Deus, ele humilhou e atacou os deuses egípcios. Os deuses que ele humilhou ali diante daquela praga foi a deusa Equete, o deus Num, o deus Kek, o deus e o deus Ap. Deus com D minúsculo. Eram alguns deuses daquela época que eles consideravam deuses e adoravam os egípcios. Mas o povo de Deus só adorava ao Senhor. Olhe para o amigo que está ao lado, para o irmão, e diga assim, vamos adorar só ao Senhor. Amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Era uma das coisas que Deus queria resolver ali no Egito. Ei, diante de pragas existe uma mensagem de Deus. As permissões de pragas e epidemias, isso que nós estamos vivendo hoje, é uma epidemia, que é uma peste e que é uma praga. Nem toda praga é peste, mas toda peste é praga. Porque existem pragas de outras coisas, não é verdade? Então, essa epidemia, que hoje é uma pandemia, ela é considerada também uma peste ou uma praga, certo? Então, nós vemos aqui que ele humilhou esses deuses.
E qual foi a consequência depois que ele fez tudo isso? Depois que ele resolveu aquela situação, o povo ficou olhando com outro olhar para as rãs, porque eles consideravam as rãs como representações divinas, assim como as pessoas têm algumas representações de deuses aqui na terra, não é verdade? Eles tinham como animais consagrados, divinos, e agora eles viram que aquilo que parecia ser divino estava fazendo mal a eles. E outra coisa, as rãs saíram das águas. Arão estendeu a vara e começaram a sair rãs das águas. E o que saiu mais foi do Nilo. E o Nilo era considerado um Deus para eles também. E agora Deus está querendo mudar a crença deles, a maneira de crer. Deus está frustrando aquela religião. Deus quer mostrar quem é o verdadeiro Deus. Glória ao nome do Senhor. E a consequência ali foi uma aversão ao que antes era sagrado. Se a rã era sagrada, o povo a partir daquele dia ia olhar com outros olhos para a rã. Porque essas rãs, até nos fornos deles fazerem as comidas, elas entravam. Na hora de dormir e ter o descanso, elas perturbavam o descanso. Ei, que Deus é esse que perturba o descanso de alguém? Que Deus é esse que quer interferir na alimentação das pessoas? Que as pessoas não podem viver normalmente? Não é verdade? E agora tinha o Deus do Nilo, que era o espírito do Nilo, que eles consideravam que o Nilo era como um Deus. E eles chamavam o Deus Api. Ali era com a corte, que tinha vários deuses ali dentro. E como as rãs saíram do Nilo e foram para o povo, e o povo já enojado daquelas rãs, o povo começa a ver o Nilo com outros olhos. O povo começa a ver o espírito do Nilo, o Deus Nilo, com outros olhos. Ali Deus está deixando a mensagem. Está dizendo, o Deus verdadeiro sou eu, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Não há outro além de mim. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. É tanto que os representantes daqueles deuses não podiam fazer o que os representantes do Deus verdadeiro tinham condições de fazer. Eles iam até um ponto. Às vezes eles até imitavam aquela praga, mas eles não solucionavam aquela praga. Amém? Só quem soluciona é Deus, e atendendo às orações daqueles que servem a Ele. Ele pode sim usar os cientistas, ele pode sim usar pessoas da área da medicina, não é verdade? Ele pode usar medicamentos, ele faz como quer, porque a sabedoria e o conhecimento quem deu foi Deus, e a Bíblia também diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Deus queira que dentro dessa profecia da multiplicação da ciência venha realmente uma vacina confirmada para esse coronavírus e tudo seja resolvido para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Mas vamos fazer umas comparações, como a mensagem é, comparando a praga do coronavírus com a praga das rãs. Vamos fazer uma comparação com nossos dias. Vamos fazer uma comparação. Vamos ver quais semelhanças tinham, não é verdade? Primeiro, o coronavírus é uma praga. E essa história aqui que nós estamos mencionando também é uma praga. Só que é uma praga das rãs. Não é verdade? E esse aqui é o vírus que pode causar a doença, né? O Covid-19. A Covid-19. Então, nós vemos que aquela outra semelhança que nós vemos entre as duas pragas é que a praga lá, essa praga do coronavírus, ele é um sinal que antecede a saída do povo de Deus para a terra prometida, lá em cima. Jesus prometeu um lugar lá no céu. Ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ele prometeu voltar, vir arrebatar o seu povo. E aquela praga daqueles dias, a praga das rãs, também, ela era um sinal que antecedia a saída do povo para a terra prometida aqui na terra. É verdade que tiveram outras pragas, até a 10ª praga, mas ela antecedia. Ela somou-se às outras pragas antes
de Faraó liberar o povo de Deus para a terra que Deus tinha prometido aqui na terra. Só que esse sinal do coronavírus, que está na lista dos sinais que Jesus mencionou, que ele falou sobre pestes, e essa epidemia está dentro da lista das pestes, era um sinal que o povo ia sair dessa terra para uma que Deus prometeu lá no céu. Amém? Glória a Deus. Então tem semelhança as duas histórias. Louvado seja Deus. E se você não sabia que isso é um sinal da volta de Cristo, pois fique sabendo hoje. Jesus mencionou sobre esse sinal. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa semelhante é que sobre a praga das rãs, as rãs se espalhavam facilmente, igual o vírus hoje. As rãs entravam dentro de casa, as rãs iam para o forno, iam para o dormitório, subia nas pessoas, se espalhava facilmente. E hoje não é diferente. Esse vírus, ele se espalha facilmente. Pode ir para dentro da casa facilmente de alguém. Basta a pessoa ter contato lá fora e traz nas mãos, não é verdade? E não é difícil, e nós sabemos, não precisamos entrar em detalhe. Então, do jeito que as rãs, elas se espalharam facilmente, esse vírus também, ele se espalha com facilidade, e é por isso que nós temos que tomar as devidas precauções, fazer a nossa parte, usando máscara, usando álcool gel, não é verdade? E tendo todo o cuidado, distanciamento, isolamento e etc. Outra coisa semelhante é que, assim como hoje nós não podemos transitar, por causa do vírus, transitar como antes, até se comunica, não é verdade? E se transmite aquela mensagem de que fique em casa, é claro, tudo dentro das possibilidades, né? E também, da mesma forma lá, eles não podiam transitar. Por que não podiam transitar? Por dois motivos. Porque eram muitas rãs. E outra, eles tinham cuidado de pisar nas rãs, porque eles consideravam as rãs como sagradas. Quem é que vai querer pisar num Deus? Pense comigo. Então, da mesma forma que hoje, por outro motivo, a gente não pode transitar, naquele tempo eles também não podiam transitar livremente. Ficavam queriam tirar aquela rã de cima deles, mas ficavam com cuidado de maltratar a rãs. E eu pergunto a você, será que não foi por isso que Faraó disse, quando Moisés perguntou, quando é que quer que a gente ore para o Senhor resolver isso? Ele disse, amanhã. Por quê? Porque era dizer assim, pode liquidar aquilo que é o sagrado, tido como sagrado para nós. Talvez ele precisasse de mais um tempinho para pensar se era para fazer mesmo, não é verdade? Ei, se não é Deus na sua vida, se está te levando para o caminho errado, se não vai te dar a salvação, só está interferindo na sua vida espiritual, se isso aí, em vez de levar bênção, vai levar maldição, não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Largue o caminho ruim e vem para o caminho verdadeiro, que é o Senhor Jesus, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Venha para a porta certa, pois Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim se salvará, entrará, sairá e achará pastagem. Amém? Você está vendo que tem alguma semelhança, não é verdade? E a outra semelhança, glória a Deus, é que quem resolveu o problema daquelas pragas foi Deus, atendendo a oração dos homens de Deus. E no coronavírus não vai ser diferente. Pode sim aparecer uma vacina, pode sim aparecer o remédio certo, mas quem vai fazer isso é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Por isso não pare de orar, porque Ele vai fazer, usando homens da terra com conhecimento, mas atendendo a oração da sua igreja que está aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Deus está querendo dizer o seguinte para nós, não me tire de cena, porque eu quem posso resolver este problema. Ele já deixou escrito para nós sabermos disso, meu amigo. As pragas, alguém nessa hora quer tirar de cena, não foi o remédio, não foi a vacina, foi o país tal que descobriu e tal. Ei, mas não tire Deus de cena, porque senão eu e você podemos nos arrepender, tá certo?
tudo que acontecer de bom na sua vida, agradeça a Deus. Se você tem saúde para trabalhar, não busque a glória para si mesmo. Agradeça a Deus, que tem muitos que não têm, está querendo trabalhar e não tem. Não é verdade? Se você tem o seu salário no final do mês, sim, é porque você trabalha, mas foi Deus quem te deu, foi Deus quem permitiu para você, porque tem gente que está querendo, está lutando e não tem. Então saiba de uma coisa, Deus é quem permite, Deus é quem faz todas as coisas por nós, pela sua grande e infinita misericórdia e pela sua graça. E quando tudo isso for resolvido, não esqueça, quem resolveu o problema da rã lá foi Deus naquela praga, e quem vai resolver é o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou terminar agora, até para essa mensagem não ficar muito longa, glória a Deus, só mostrando a você quais os deuses, quem eram os deuses que Deus humilhou quando resolveu aquilo ali. Glória a Deus. Deus humilhou o deus Heket, a deusa Heket, que era considerada deusa do nascimento. Os egípcios consideravam ela como deusa do nascimento, esposa do Criador do mundo. Ela tinha cabeça de sapo e corpo de mulher. Cadê a deusa? Onde estava a deusa do nascimento, Heket, que tinha cabeça de sapo? Que não resolveu aquilo ali. Foi necessário o faraó procurar Moisés e Arão para pedir ao Senhor. Ei, se eles tinham eles como deuses, será que alguém não dobrou o joelho dentro de um quarto pedindo a Heket para resolver? E Heket não fez nada? Não pôde fazer nada? Ela não era chefe? Não era a deusa do nascimento? Com cabeça de sapo e corpo de mulher? Por que ela não resolveu aquilo? Ei, porque não adianta clamar outro Deus não. Clame ao Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Onde é que estava Heket naquele momento? Outro Deus que o nosso Deus, o Senhor, humilhou. Foram 3 deuses que eles tinham cabeças de rãs. Num, Kek e É. Todos 3 tinham cabeça de rãs. E eles faziam parte da corte de Api. Como eu já falei aqui, Api era o deus Nilo. Eles consideravam que existia o espírito do Nilo, que era um deus. Ali era uma corte e aqueles outros deuses ficavam lá. Quais os outros deuses? Os deuses Num, Kek e É, que tinham cabeças de rãs. Mas eu pergunto a você, onde é que estavam Num, Kek e É, que tinham cabeça de rã, que eram os deuses, que não recolheu aquelas rãs? Onde era que estava o espírito do Nilo, o deus Api, que eles tinham aquele Nilo como águas sagradas, assim como lá na Índia eles consideram aquelas águas sagradas, eles consideravam também o Nilo como águas sagradas, e ali tinha o espírito do Nilo. O espírito do Nilo não pôde fazer nada, porque acima do espírito do Nilo está o Espírito do Senhor nosso Deus, o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Esse espírito do Nilo foi algo aí, era um espírito imundo, que as pessoas adoravam, achando que estava adorando o verdadeiro Deus, mas essas adorações que não são dirigidas ao Deus verdadeiro, quem acha boa essas coisas são aqueles deuses falsos, são os demônios, são os espíritos que não tem nada com Deus. Ei, você foi chamado para adorar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e Ele é quem vai resolver a nossa situação e esse problema dessa pandemia em todo o mundo. Amém? Então eu pergunto a você, onde estavam os deuses dos egípcios? Quem resolveu foi o Deus Todo-Poderoso. Mas, infelizmente, Faraó não quis liberar o povo de Deus, depois daquela segunda praga, para adorar ele no deserto e para oferecer sacrifícios a ele. O que Deus mais quer, no final de todos esses sinais, sabe o que é? É um povo, glória a Deus, liberto do pecado deste mundo e adorando a Ele na beleza da sua santidade. E não deixa para fazer isso depois não, começa a fazer agora. Glória a Deus, porque esses sinais estão anunciando que Jesus está voltando e Ele quer levar a gente para lá, para adorar Ele eternamente, no nome de Jesus. Amém? Essa é a mensagem que Deus me deu para todos nós nessa noite. Reflita, tire lições para a sua vida e tome decisões diante de Deus hoje. Se Faraó tivesse cedido naquele momento
e liberado o povo de Deus, não ia ter tanta praga. Então o que é que Faraó estava fazendo? Pecando. Resolveu pecar, maltratando o povo de Deus, humilhando o povo de Deus. E nós estamos diante de uma geração que o povo de Deus muitas vezes é humilhado através de tantas coisas que se coloca na mídia. Não é verdade? Ló, na terra que ele estava, ele sofria, porque era uma terra que tinha muita imoralidade, sensualidade. A Bíblia chama ele de o justo Ló. Ele sofria com aquelas tentações. Hoje o povo de Deus, perfeito é claro, só a Deus, não tem ninguém perfeito. O povo de Deus tem sofrido com o pecado que tem se multiplicado. E é uma das coisas deste fim dos tempos. É uma profecia que Jesus disse: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Então isso vai acontecer nos últimos tempos e tem acontecido. O pecado tem aumentado e o amor do povo de Deus tem diminuído, até em relação a Deus, até em relação ao próximo. E Deus está vendo isso. O povo dele esfriando, o povo dele deixando os caminhos do Senhor, na verdade, perdendo o amor e indo para amores que não agradam a Deus. E Deus, Ele não quer que seja dessa forma, mas Ele quer um povo restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer que o povo se prepare, glória a Deus, para que não venham outras pragas. Faraó continuou pecando, mas Deus não quer que você continue pecando. Dê um basta hoje, pare hoje, faça a sua parte, e que todos façam a sua também, e se volte para Deus, para que esse mal cesse e Deus chegue com a vitória completa no nome de Jesus. Vitória física e vitória espiritual e eterna para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a